Doutor Rodolfo, eu tenho aqui uma questão que eu acho que ela é um ponto central, que dá para a gente até fazer um diagnóstico dessas fontes que o senhor acabou citando aqui, que foi um evento muito conhecido como o evento de Bucha. Basicamente, todos esses canais davam como certo, esses que o senhor colocou como baixa credibilidade. Enquanto o senhor falava, eu fui tendo na memória algumas das matérias que saíam sobre Bucha. E eu acho que é um dos eventos desse conflito, não foi o único, não foi isolado, mas é um dos eventos desse conflito que eles ilustram muito bem essa falta de critérios e, ao mesmo tempo, a reprodução sem critério das notícias que vinham desses canais. O senhor poderia comentar para a gente sobre esse caso específico e sobre esses canais, né, que acabaram saindo? Bom, antes, deixa eu só falar, a Karina Gonzalez falou, não é possível que eu tenha lido em 1980 esses análises. Não, querida. Eu li muitos desses reportes dos anos 60, 70, 80, logicamente ao longo dos meus anos aí de estudo. Eu leio esse tipo de tema desde 1993, quando eu tinha 16 anos de idade, entendeu? Que eu comecei a me aprofundar. Então, só para frisar, não é que eu li em 1980, é porque em 1993, 94, 95, você só encontrava material dessa época. Você se matava para conseguir comprar até as revistas especializadas que tinha, Antiga Tecnologia e Defesa, Segurança e Defesa, que eram duas basicamente só, e era bastante difícil mesmo você conseguir literatura especializada. Você tinha que ficar catando em sebo e um monte de coisa, algumas literaturas, reportes, relatórios, etc., estudos, entendeu? Aí, desde essa época, a gente já peneirava e pesquisava, né? Bom, só voltando a comentar, sobre o massacre de Bucha. O massacre de Bucha ele perdeu tanta credibilidade que até a mídia ocidental mainstream parou de requentar, porque as evidências forenses não foram fornecidas para o nome das vítimas também. Há vários problemas de inconsistências. Houve, declaradamente, no início da guerra na Ucrânia, várias maquiagens de pessoas para forjar, né, vitimização, manipulação de fotos, etc., entendeu? Então, assim, isso daí vocês veem que diminuiu consideravelmente. Esse tipo de propaganda utilizada pela Ucrânia para gerar comoção na comunidade internacional diminuiu consideravelmente. Isso estava dentro de operações psicológicas. E, consequentemente, acabou, né, perdendo bastante credibilidade. Agora, nós tivemos, né, outras manipulações grosseiras. A questão dos norte-coreanos foi a coisa mais patética já vistas. Primeiro eram 1.000 norte-coreanos, depois eram 3.000, chegou a 10.000 que o Zelensky falou, depois falou que morreram 3.000, 4.000, aí de repente do nada todos eles foram embora e se retiraram. Isso foi o cúmulo do descaramento. Aí agora teve lá 2 indivíduos, né, de características fisionômicas orientais dizendo que são chineses. Então assim... é o pasteleiro de Kiev, Rodolfo. É o pasteleiro de Kiev. Assim, a gente teve, né, acho que helicóptero derrubado com uma espingarda, umas coisas absurdas, né? Que completamente... O bolo venenoso. O bolo venenoso. As abelhas e a cabra foram para matar, foram para fechar. É verdade, teve isso também. Então, assim, algo muito grosseiro, que o pior que a mídia ocidental mainstream se prestou a fazer essa abordagem. Eu lembro que um colunista, coronel do exército britânico, Ben Rogers, do The Guardian, o que ele falou de derrota certa da Rússia, ridicularizando, fazendo escárnio da capacidade militar russa, foi incrível, impressionante. O quanto ele nos escreveu absurdos. E é engraçado, né? Você tem militares norte-americanos, o Juliette Lewis, do 1945, um site que é até bom, é um site bom. O próprio Douglas MacGregor, o Scott Ritter. O Scott Ritter é bem enviesado para a Rússia, também temos que ser sincero. Mas foram, assim, analistas bem rigorosos, factuais, sem fazer alavancagens
Então, é importante a gente destacar que, engraçado, né? Na Europa, você teve analistas muito piores do que até nos Estados Unidos. Eu estou falando mídia, que mídia nos Estados Unidos, vai começar pela CNN, foi um desastre, foi uma vergonha. Mas eu estou referindo analistas. Os analistas europeus foram muito piores do que os americanos. Preciso aqui ser justo, ser realista, entendeu? Preciso aqui falar a verdade. Porque, por exemplo, o James Stoll Foundation, ele teve uma veracidade em alertar que a recuperação do complexo industrial militar russo, já em 2023, fez análises muito boas. Engraçado que os think tanks, que o grande público não lê, porque são análises muito especializadas, como a da Rand Corporation, Stratfor, eles nunca fizeram esse tipo de matérias, padrão David X, da Forbes, padrão Mark Galeotti, ou padrão CNN. Nunca fizeram. Eram matérias, claro, com viés pró-ocidente, mas relativamente realista nas capacidades militares russas, dos erros táticos e estratégicos ucranianos, fazendo críticas das contraofensivas, da contraofensiva de junho de 2023 da Ucrânia. Agora, é uma literatura muito especializada, tem que assinar o site para ter acesso. Aí não é mainstream, né? São grupos de análises ligados ao Pentágono. E, consequentemente, você não via esse tipo de viés absurdo. Logicamente, repito, tinha um viés, mas não era descarado, tinha ali um fundamento objetivo nesses think tanks ligados ao Pentágono, como a Rand Corporation e a Stratfor. Mesmo com a pressão do governo Biden, né? Mesmo com a pressão do Deep State, do establishment norte-americano. Não estou dizendo que são perfeitos. Estou comentando que fizeram um trabalho melhor do que o Centro Internacional de Estudos Estratégicos britânico, do que o RUSI britânico, que decaiu muito. Tem outro instituto bastante sério, que fala bastante das limitações do complexo industrial militar europeu, o Instituto Kiel, alemão, muito bom. Muito bom. A mídia polonesa, não mainstream, também nunca fez grandes alardes. A mídia polonesa mainstream foi a primeira a denunciar grande quantidade de mortos mercenários poloneses sendo encaminhados em frigoríficos, em câmaras de frigoríficos para a Ucrânia, e denunciar os cemitérios. Já em 2023, mais de 1.000 poloneses mortos. A mídia independente polonesa foi bastante clara quanto a isso, né? Tanto que o Farinazo compartilhou recentemente na nossa comunidade de análise uma matéria de uma mídia polonesa falando de, acho que 850 mil a 1 milhão de mortos, né, o Farinazo? Na Ucrânia, né? E era mídia polonesa, né? Saiu na mídia polonesa e foi mais de uma delas aí, que a quantidade de mortos ucranianos era um número simplesmente avassalador. A gente tem que olhar o seguinte também, a Rádio Europa Livre, antes de ter essa confusão toda do Trump, ela fez aquele vídeo, eu passei várias vezes o vídeo, se quiser eu mando aqui para vocês, ela pegou um drone e sobrevoou o cemitério, você fica louco de ver aquilo, são quilômetros de cemitérios, assim, dá de 10-0 em qualquer cemitério de São Paulo. É verdade. Não tem esconder isso. O Budanov admitiu essa semana, Rodolfo, que eles não podem falar a verdade para o povo ucraniano. Olha, gente, os números da guerra da Ucrânia já superaram os números da guerra da Síria faz tempo. Tem um detalhe, um outro canal que a gente precisa aqui fazer justiça, o Deep State ucraniano, que o Alexander Fisk, comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas, tentou censurar o Deep State ucraniano, pelo menos desde o fracasso da ofensiva ucraniana de junho de 2023, eles foram justos. Eles atrasam a confirmação de perdas diárias, mas eles são relativamente realistas, o Deep State ucraniano.